Vamos para Êxodo. Êxodo capítulo 3. Vamos ver o que Deus tem para o nosso coração, para a nossa vida. A palavra do Senhor é o nosso guia. Através dela nós nos movemos, amém? Êxodo capítulo 3. Amém? Posso estar lendo? Segundo livro da Bíblia. Amém? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegue para cá, tira dos teus pés, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir para aquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém. Está levantando um clamor a Deus. Ó Santo e amado Deus, queremos te louvar e te agradecer nessa noite, nossos ouvidos, para que a tua palavra venha entrar e dar frutos, Pai. Em nome de Jesus, todo e qualquer tipo de demônio, todo e qualquer tipo de espírito que muitas vezes se infiltra no meio do louvor, no meio da adoração, no meio da palavra, tentando roubar a revelação, tentando roubar o poder de Deus sobre a nossa vida, nós amarramos e expulsamos desse lugar. Todo espírito de engano, todo espírito que vem para roubar, tirar atenção, nós repreendemos e expulsamos daqui. Não aceitamos nenhum outro tipo de manifestação a não ser a manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas ao Senhor, ao bendito Espírito Santo, entregamos nossa vida e nosso coração. Vem falar conosco e nos ensina a viver conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A criançada, ó. Amém. Glória a Deus. Vamos meditar um pouco na palavra do nosso Deus, amém? Eu quero trazer um pouco a vida de Moisés. Antes de eu começar a trazer aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero trazer um pouco, meditar um pouco sobre a vida de Moisés. Quem era Moisés? Quem é esse homem a qual Deus se manifestou através de uma sarça ardente? E eu quero trazer algo tremendo para o teu coração. Moisés, ele foi na verdade um escolhido, separado por Deus desde o ventre da sua mãe, assim como eu e você. E Moisés passou por um processo tremendo até chegar a esta passagem, a esse momento onde ele teve esse encontro com Deus. Quando Moisés chega para Deus e fala: Senhor, quem sou eu que ele tinha contigo para estar falando desse jeito? Moisés, ele nasceu numa época muito difícil, uma época onde Faraó, rei do Egito, estava matando todos os meninos nascidos do povo de Israel, porque ele estava vendo, Satanás soprou no ouvido dele que o povo de Israel estava crescendo demais, e ele ia crescer mais do que os egípcios, ia se juntar aos inimigos do Egito, ia se levantar, ia guerrear contra o Egito. Então Faraó, ele falou: vamos acabar com esse crescimento.
e vamos matar com todos os meninos, todos aqueles que podem ir para a guerra. As meninas deixem, mas os meninos, aqueles que podem batalhar, aqueles que podem levantar uma arma, empunhar uma arma, vamos acabar com eles. E o rei do Egito, Faraó, ele deu esse mandato, e foi uma matança terrível. Os meninos foram mortos, foram jogados ao rio Nilo. E a irmã de Moisés, Miriam, teve uma ideia. Povo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, tem ideias, amém? Ela falou assim: vamos separar Moisés, vamos colocar Moisés num cesto, e vamos deixar que ele desça a correnteza. Quem sabe alguém vê graça, porque ele é um menino bonito, ele é um moço, uma criança muito bonita. Quem sabe alguém colhe para ele, o egípcio, colhe essa criança para si e cria, para que Moisés não morra, porque eu sei, Deus já me revelou, Deus tem propósito para essa vida, há um propósito de Deus para essa vida. E assim como eu e você, quantas vezes nós muitas vezes nos encontramos olhando para uma pessoa e falamos assim: olha, menino, menina, Deus tem propósito na tua vida, Deus tem algo especial na tua vida, algo de Deus está para acontecer com você. E eu sei que nesse momento Miriam lançou aquele menino para as águas junto com a sua mãe, de acordo com a sua mãe, e a palavra diz que ela acompanhou aquele cesto. Pensa bem, você colocar uma criança dentro de um rio onde era cheio de crocodilo. E ela acompanhou aquele cestinho, e com certeza ela orou ao seu Deus, ao Deus que deu essa direção para ela, para o Senhor, livre o menino. Foi o Senhor que deu essa direção, então eu peço que o Senhor livre. E Moisés caiu justamente no colo da filha de Faraó. A filha de Faraó pegou aquele menino para si e adotou aquele menino. E ele naquele instante começou a ser criado nada mais nada menos pela filha de Faraó. A sorte daquele menino começou a ser mudada. A sorte dele, em vez de ser morto, ele estaria sendo criado no palácio, no melhor lugar do Egito. Só que como Deus é um Deus de princípios, a irmã dele chegou para a filha de Faraó e falou assim: olha, eu conheço algumas mulheres, porque foi grande a matança desses meninos, que pode amamentar essa criança. Ele falou assim: então chama uma. E a própria mãe de Moisés veio e amamentou Moisés. Por que estou trazendo essa introdução? Para vocês entenderem como é que Deus trabalha com a minha vida e com a tua vida. Amém? E glória a Deus. E Moisés, ele foi criado e amamentado pela sua mãe materna. Aquele período tinha um porquê. Moisés precisava ser ensinado da onde ele veio. Ele precisava ser implantado no coração dele os princípios do seu povo. Moisés foi ensinado, na verdade, dentro do próprio palácio de Faraó, debaixo do nariz de Satanás. Algumas vezes nós não entendemos o porquê Deus tem usado pessoas em lugares que nós jamais imaginaríamos que Deus poderia usar alguém. Deus é um Deus de princípios. Moisés cresceu debaixo daquele luxo, debaixo de toda aquela boa vida, mas ele também foi ensinado, ele foi introduzido no coração de Moisés princípios da palavra de Deus, princípios do povo de Israel. Bom, aquele moço cresceu e por 40 anos viveu no palácio como um príncipe. Se vocês analisarem a palavra de Deus, ele foi um homem muito poderoso, tanto que se você estudar um pouquinho mais, ele foi um líder de um comando, de um regimento de guerra do sul daquele país. Ele cresceu em palavra, ele cresceu em estatura, ele cresceu em sabedoria. Alguns estudiosos falam, inclusive, que Moisés foi um dos gênios que se juntaram para construir as pirâmides. Aquele homem cresceu de sobremaneira, mas também no coração dele foi plantado uma palavra de Deus, a qual a sua mãe materna, qual amamentou ele, teve o cuidado de colocar naquele coração. Ele cresceu sabendo que estava sendo criado pelos egípcios, mas pertencia ao povo de Israel. E aos 40 anos de idade, Moisés foi passear e ver o seu povo de carne, seus irmãos de carne. E ele viu que um egípcio, um soldado, estava maltratando, estava açoitando um dos seus irmãos. E ele usou aquilo que ele sabia. Eu quero que você preste atenção um pouquinho agora, para que você possa entender o porquê que algumas coisas na sua vida não estão dando certo. Ele, a partir daquele momento, ele usou aquilo que ele tinha. Ele aprendeu a palavra de Deus, mas ele não exercia a palavra de Deus.
E ele usou da sua força, porque ele era um homem muito forte. Um homem capaz de matar um soldado de guerra com as suas próprias mãos e enterrá-lo na areia. Ele era um homem muito forte. E ele usou da sua força porque ele se compadeceu com seus irmãos. Porque que justiça é essa? Eles são os meus irmãos, me ensinaram desde pequeno que eles fazem parte da minha família. E ele pegou, ele matou aquele soldado, enterrou. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém, enterrou aquele soldado. Inclusive, quando você for fazer algo errado, tome cuidado, está cheio de demônio fofoqueiro. Você acha que ninguém viu, mas viu. E de repente um dia ele voltou a passear pelaquela cidade, e viu dois israelitas brigando, foi apartar a briga. Ele falou assim: peraí, você vai me matar assim como você matou aquele soldado aquele dia? E a ficha dele caiu. E ele viu que todo mundo estava sabendo daquela situação. E ele sabia que aquela notícia ia chegar aos ouvidos de Faraó. E ele sabia que a lei do Egito era a morte. E ele se apavorou. E ele fugiu. Até esse momento tinha passado 40 anos da sua existência. Ele morava no palácio, usava as melhores roupas, dormia nas melhores camas, estudou nos melhores colégios, tinha todo o privilégio que um príncipe naquela época poderia ter. Mas a partir daquele momento, a partir daquela atitude, ele teve que fugir para não morrer. E foi para o deserto de Midian. E lá ele foi aprender algumas coisinhas. Algumas vezes na nossa vida, as coisas não acontecem, ou não acontecem no tempo que nós achamos que tinha que acontecer. Porque na verdade nós ainda não aprendemos que o Senhor, Ele é absoluto sobre nós. E não é através da nossa força, nem do nosso braço, nem do nosso conhecimento, mas é pelo poder de Deus. Moisés não sabia disso. Ele precisava ser ensinado. Ele fugiu para o deserto. Quando, nesse momento que acabamos de ler essa passagem, Moisés, quando isso aconteceu, tinha 40 anos. 40 anos naquela época. Agora a gente está descansando um pouco mais cedo, né? Hoje, com 40 anos, a gente está um pouco mais cansado. Mas naquela época ele era um jovem, cheio de vigor físico, cheio de força e inteligentíssimo. Realmente, pela cabeça dele, ele tinha como fazer alguma coisa para ajudar aquelas pessoas. Com 40 anos de idade, Moisés se achava o cara. Ele se achava pronto para fazer qualquer coisa. Ele foi ensinado, ele foi treinado. Mas com 40 anos de idade, ele foi confrontado pela besteira que ele fez e fugiu. E ele ficou 40 anos no deserto. Ele fugiu para o deserto, casou-se com uma das filhas de Jetro, sacerdote em Midian, e ele começou a exercer uma nova função. Ele começou a apacentar ovelhas, ser pastor de ovelhas. E olha só o que aconteceu com a vida desse homem. Antes disso, dormia nas melhores camas. A partir disso, começou a dormir, quem sabe, num pelego, num tapete, num couro de animal, não sei, no chão. Tomava banho nas melhores banheiras. Depois disso, tomava banho de vez em quando, porque o deserto não tinha água. Ele era uma pessoa comunicativa, falava com muitas pessoas, inteligente. E ele começou, na verdade, a exercer uma função tremenda. Porque no deserto não tem pasto, não é? E para se achar pasto para as ovelhas, tem que andar muito. E algumas vezes a distância era tão grande que ele tinha que esperar a ovelha se alimentar. E não vinha tão rápido para casa, porque a distância era longa. Ele dormia com as ovelhas, acordava com as ovelhas. E ele passou a ter um novo diálogo. Ele começou a escutar Bé. Ele olhava para um lado, olhava para o outro. Quando ele queria conversar com alguém, ele só escutava Bé. Alguns teólogos defendem uma tese, eu também concordo com ela, que Moisés não era cabra. Que lá no livro de Atos, vocês vão ver que está escrito que Moisés era poderoso em palavras. Sabe o que aconteceu com Moisés? Ele emburreceu. Pega uma pessoa que morou um tempo nos Estados Unidos e deixa ele muito tempo aqui no Brasil. Ele tinha um inglês fluente.